noite, igreja. Ô, glória. Aleluia. Pessoal, estou aqui. Muito obrigado pela oportunidade, primeiramente a Deus, ao pastor e à pastora, a todos que têm caminhado com a gente nesses últimos... Eu acho que vão fazer 2 anos que a gente está caminhando aqui na igreja, com a Igreja da Família. Para nós tem sido uma honra, um prazer, tem sido um crescimento muito grande, não só como missionário, mas para minha família mesmo, como filho de Deus, né? Como um membro de igreja, né? Engraçado, hoje de manhã eu compartilhei sobre esse louvor, esse último louvor que a igreja, que a gente adorou a Deus aqui. Como esse louvor ele é forte, sabe? A gente, na Jocum lá, a gente teve uma época lá que a gente até aboliu ele. Falou, não vamos cantar ele também não, porque qualquer coisinha que acontece a gente já está reclamando para Deus, né? Imagina. Mas na hora de cantar, estou gastando minha vida pelo Senhor, perdendo tudo por amor. Eu lembrei ali que ano passado eu tinha feito a manutenção do meu carro, e eu já fui para o Rio Grande do Sul com ele, fui para Blumenau fazer tudo missão, boto o meu carro em cada bocada para ajudar os outros. Meu carro é para isso, né? Para fazer missão. Fui no aniversário da minha sobrinha em novembro do ano passado, os irmãos vão lembrar disso aí, estourou a correia. Quem sabe de carro entende que quando você estoura a correia na estrada a mais de 100 por hora, meu amigo, não sobrou uma válvula. Eu fiquei indignado com Deus, falei, Deus, não quero nem falar com o Senhor. Deus nem dormiu à noite por causa disso, né? E eu lembro que eu falava assim, Deus, esse carro aqui é para a sua obra, na hora que eu vou no aniversário de uma sobrinha minha, não pode, que não sei o que lá. Deus chegou para mim e falou assim, audivelmente, e se eu tirar teu carro? O que sobra de você? Ele é o seu Deus? Está prostrado para Ele agora? Eu, tá bom. Me recolhi com a minha insignificância, né? Me arrependi e continuei minha vida. Mas esse louvor é um louvor muito forte, é sobre nossos dias mesmo. É sobre aquilo que a gente vive, é sobre aquilo que a gente enxerga, é sobre aquilo que a gente acredita, é sobre aquilo que a gente dedica a nossa vida no dia a dia, né? Eu nesse tempo de missão, estou 10 anos em missões, hoje eu trabalho com um ministério de evangelismo, único e exclusivamente com evangelismo. A gente tem trabalho de evangelismo tanto aqui em Curitiba e região e em alguns lugares do Brasil, né? Hoje a gente está trabalhando ali perto da base da Jocum do Uberaba, ali no bairro do Icaraí, no Vila União ali. Então a gente tem visita nas casas, as pessoas abrem as portas da casa dela, sabendo a vontade nossa de pregar o evangelho. As pessoas têm aberto as portas das casas delas para a gente pregar o evangelho, acompanhar ela. Pessoal que trabalha com venda de entorpecentes até, a gente começou um trabalho com eles já faz uns 3 anos já, ao ponto da gente já chegar na rua, eles já saberem quem somos nós, e eles param tudo, porque eles sabem que agora é o momento da palavra. 2 já saíram dessa vida, ao ponto deles, é muito engraçado isso, eu fico constrangido, que a gente está lá pregando para eles, chega a clientela, sabe o que eles falam? Vocês vão esperar agora, que agora é o momento da palavra. Se vocês quiserem, vocês podem acompanhar aqui. Eu falei, glória a Deus, consciência. Temos um trabalho também com os comércios também. Tem comércio que fecha só para a gente pregar o evangelho. Eu tinha até esquecido de falar. Esse ano a gente começou a fazer um trabalho lá já faz uns tempos já que a gente faz esse trabalho, mas esse ano a gente conheceu um dono de um bar, e a gente começou a criar um relacionamento com ele, pregar o evangelho para ele todas as semanas. E aí ele foi abrindo o coração dele, compartilhando, ó que é curitibano, hein? Foi compartilhando a vida dele, e ele se reconciliou com Jesus Cristo, e agora ele está tomando a decisão de fechar o bar dele. Oh glória! Falei, não, vai virar uma igreja aqui agora. Às vezes é bom, eu falo assim, não, deixa aberto, porque a gente prega para todo mundo quando está aqui, né? Os caras estão lá bebendo, a gente vai lá e prega para eles. Não, deixa aberto que pelo menos chama os caras, né? Também temos trabalhos de capelania prisional, né? A gente trabalha na delegacia do adolescente, no CENSE aqui de São José dos Pinhais, que é o presídio de menores de infratores. Já faz uns 6, 7 anos que eu trabalho como capelão lá também, né? Também trabalhamos em grandes eventos do Brasil, Carnaval aqui de Matinhos, Barretos, Parintins lá no Amazonas, Oktoberfest em Blumenau. São festas que abraçam a Jocum, elas permitem que a gente entre dentro da festa, sabendo o propósito que a gente tem de pregar o evangelho, de compartilhar do reino de Deus, e a gente está lá livres. Há 30 anos estamos dentro da festa do Peão de Barretos. 30 anos.
E cada ano é uma surpresa diferente, cada ano eles abrem uma porta diferente para nós lá. Eu estava falando para o pessoal hoje cedo que eu consegui presenciar algo que o líder do trabalho ficou besta, né? Há uns 25 anos que a Jocum estava lá e a gente nunca tinha conseguido entrar nos campings. Os campings é o lugar onde o pessoal vai acampar, fica os 10 dias de festa, porque é 10 dias de festa, né? A galera vai com a família, vai com a barraca, vai com os amigos e fica os 10 dias de festas acampado lá. É cerca de, num fim de semana lotado, dá umas 7 a 8 mil pessoas só nos campings, né? E um dos donos da festa falou assim, um dos presidentes da festa lá, que são vários, né? Falou assim, pô, vocês nunca vão entrar lá no camping? Ah, vocês nunca deixaram? Não, vocês têm que ir lá pregar o evangelho. Gente, ele é maçom, só para você ter uma ideia. E a gente, tá bom, vamos lá, e agora, o que a gente faz? Vamos entrar lá, vamos abordar o pessoal nas barracas, né? E fomos perguntar para Deus, Deus, o que a gente tem que fazer? Aí Deus falou, só me adore. Amém, vamos só adorar. Falei com o pessoal, compartilhei com o pessoal lá e tal. Do nada juntou uma galera, a gente estava com uns 300 a 400 missionários lá dentro. Fizemos um grupo para poder entrar nos campings lá, né? Para poder fazer um louvor. Do nada apareceu um missionário com saxofone. Eu falei, meu Deus do céu, como é que um cara sai da casa dele para vir num trabalho missionário em Barretos com saxofone? Tá bom, glória a Deus, vamos lá, né? E começamos a fazer um louvor debaixo de uma árvore lá. Primeiro dia o pessoal olhando de longe. Segundo dia fomos lá de novo no mesmo lugar, começamos a fazer o louvor. E a galera começou a chegar e falou assim, o que vocês estão fazendo aqui? Nós estamos adorando, nós somos filhos de Deus. Mas aqui dentro, é aqui dentro. Eu venho há 20 anos nessa festa, eu nunca vi isso acontecer. Eu sou um crente desviado, vocês vão orar por mim agora. E a gente começou a orar por ele, e ele falou, agora vamos lá no nosso acampamento lá, vocês oraram por todo mundo. E a gente ia até os acampamentos, começamos a abordar a galera. E abordar, andava com o violão, o pessoal falava assim, entra aqui, faz um modão para nós. Eu falei, vamos fazer um modão para você, fica aí, espera aí. Podemos escolher um modão? Pode escolher um modão. E tocava uns 2, 3 louvores lá e o pessoal começava a chorar. Falava assim, eu imaginava qualquer coisa. Eu imaginava que vocês iam me zoar. Vocês iam fazer qualquer gracinha, mas eu não imaginava que vocês iam pregar a palavra aqui. O Espírito Santo está se movendo. As coisas estão acontecendo. Deus está avançando com o seu reino. E para onde a gente tem olhado? É interessante porque quando o pastor me convidou para trazer uma palavra hoje, né, a gente começou a se ativa uma anteninha diferente, você começa a prestar atenção em certas coisas que você não prestava antes, né? Você começa a ficar mais atento àquilo que está acontecendo à sua volta para você entender, por que eu vou levar para a igreja? Né? O que o Senhor quer falar com a igreja família? Eu ia falar Rio da Vida é minha igreja lá de São Paulo. Com a igreja família, o que você quer compartilhar com eles, né? É interessante que um monte de coisa começou a acontecer na minha vida, um monte, sobre ministério, sobre coisas que eu tive que abrir mão, sobre a igreja nos abraçar como missionários, sabe? Algumas coisas começou a perder o controle, minha vida está uma loucura, gente. Minha vida é uma loucura. Eu estava falando até hoje de manhã que o pastor pregou semana passada sobre se Deus permitir, né? Se Deus permitir, a gente faz tal coisa. E eu sempre falo uma coisa, né? Que a gente planeja e a nossa vida é sempre um improviso. E eu planejando as coisas tudo dando errado. Do nada minha esposa chega e fala assim, eu estou grávida. Nós somos os 11º grávidos da igreja aqui. Pastor, compartilha sempre. Somos nós, os 11º grávidos da igreja. Tem 11, né? Ainda cabe mais, né, pastor? Cabe mais. Minha perna bambeou, minha visão ficou turva, quase desmaiei na hora. Glória a Deus, né, por isso, né? Glória a Deus por isso. A gente planeja as coisas. E eu sou assim, sabe? Quando eu estava noivo da Tainara, a gente estava na Jocum, ela fazia uma escola chamada Escola de Estudos Bíblicos, e eu trabalhava na ETED. A cada 6 meses eu viajava para um lugar diferente. E a gente casou em janeiro de 2018. Então 2017 foi o ano do quê? Planejamento e preparação do casamento. Para mim, é só preparação do casamento. Mas para minha esposa, era preparação do casamento. Era o ano mais caótico da vida dela. E eu fiz parte disso. Eu lembro que a gente estava no primeiro semestre.
Eu cheguei para os meus líderes da escola, eu falei assim: olha, esse ano eu não vou para lugar nenhum, tá? Primeiro semestre eu vou para um prático aqui perto, que não precisa pagar nada, e no segundo semestre você nem me coloca, porque eu estou no ano do planejamento do meu casamento. Preciso levantar recursos, a gente precisa pagar as coisas, e parece que, coisa de casamento, não quero assustar quem está para casar não, mas, meu amigo, cada flor dessa daqui, para ficar aqui é R$5, para o casamento é 80 cada uma. E eu lembro que eu cheguei para eles e falei: não vou. Eles: não, tá bom, você que manda. E eu estava caminhando com a Tainara uma vez de manhã, eu falei assim: nossa, já pensou, Deus me manda para o Amazonas? Porque tinha uma viagem, era para o Amazonas. Ela falou: Deus não é louco? Eu falei: é verdade, Deus não faria um negócio, Deus não é louco não. Pô, Deus é estratégico. Como que no ano que a gente está preparando o casamento, né? A mulher que tu me destes, vamos nos ajuntar, vamos preparar esse casamento que vai glorificar o teu nome. Você vai me mandar lá para o Amazonas? Não dá, né? Eu falei: não, sem condições. Verdade. E guardei aquilo para mim, né? Aí eu lembro que meus líderes chegaram e falaram: Maurício, é o seguinte, o prático do Amazonas, a pregação de hoje ela vai falar muito sobre prático, sobre essa viagem, tá? Então se preparem. Nós vamos dar um pulo lá no Amazonas hoje. Eles chegaram para mim e falaram: Maurício, é o seguinte, esse trabalho no Amazonas é um trabalho que vai para um lugar que não tem sinal de telefone, não tem energia elétrica, né? Então qualquer problema que acontece precisa de um obreiro experiente. Quem era o obreiro mais antigo? Eu falei: não, mas vocês vão treinar outro obreiro, porque eu não vou. E saí. Sentei na sala do concílio, porque a gente ia ter uma reunião, e Deus falou para mim assim: eu não dou conta não? Eu falei: meu Deus do céu, eu não dou conta de cuidar de você e da minha missão? Eu falei: Deus, a minha é fácil de convencer, mas você vai entrar numa briga para tentar convencer ela, você tem certeza? Então tá bom. Enfim, fui para o Amazonas, casei. Lá no Amazonas eu consegui comprar uma máquina de lavar. Vocês acreditam? Fiquei doente um dia lá, tive que ir para o Humaitá lá, mandei o dinheiro da máquina de lavar que estava na promoção. Não sei como isso aconteceu, mas aconteceu. Que Deus move, Ele faz, Ele cumpre, Ele quem manda, Ele quem decide, Ele quem faz, tudo é sobre Ele. E mesmo a gente vivendo essas coisas, a gente vê essas situações, pô, você vai ser pai. Ainda dá um frio na barriga, eu falo: será, Deus? Falta mais o quê? Né? Então eu queria trazer um pouco sobre isso para vocês, sobre aquilo que Deus tem feito e às vezes a gente não tem observado, sobre as coisas que têm acontecido na nossa rotina, no nosso dia a dia, na nossa vida, e a gente não tem percebido, porque temos olhado para outros lugares. Abram suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 11, a partir do verso 19, por favor. Abram, ligam, iniciem. Capítulo 11, a partir do verso 19 até o 26, tá? Eu vou ler aqui, vocês podem acompanhar aí. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Vamos orar? Jesus, eu quero agradecer ao Senhor, muito obrigado, mais uma oportunidade nós temos de debruçar sobre a Tua Palavra,
de entender sobre um pouco sobre aquilo que o Senhor faz, age. E aqui está a sua palavra, a exposição dela, para que a gente possa aprender com o Senhor, Pai. Então fale aos nossos corações, que seja o Senhor glorificado nessa noite. É o que eu oro agradecendo. Amém. Aqui a gente está vendo o surgimento da primeira vez que vai surgir na história a igreja de Antioquia, a cidade de Antioquia. Até então, você vai ver na história aqui, é só Jerusalém, Samaria, Judéia, só essas cidades, porque eram as cidades mais importantes ali para o judaísmo, né? Então Antioquia, ela aparece pela primeira vez aqui. Antioquia, ela era a terceira maior cidade, a cidade mais importante de Roma, né? Ela perdia só para a própria Roma, né? E para Alexandria. A Antioquia era uma cidade de rota, muito importante para o comércio naquela época. Então tudo aquilo que vinha da Síria, subia para Roma, tinha que passar por Antioquia. Então, tanto comercialmente ou culturalmente, era uma cidade muito importante e de grande influência, né, para aqueles dias, né? Era uma cidade que possivelmente teria uns 500 mil habitantes, tinha sinagogas, tinha judeus naquele lugar. Mas agora, essa cidade que já estava acostumada com a sua rotina e com aquilo que acontecia no seu dia a dia, né, se deparou com um novo movimento ali. Pessoas começaram a se converter ao Evangelho, pessoas que não eram do judaísmo, mas pessoas gentílicas começaram a se converter, começaram a mudar a sua vida, começaram a mudar as suas atitudes, suas decisões, seus pensamentos, e aquilo foi um burburinho, começou a chamar a atenção de geral, ao ponto de chamar a atenção da igreja lá de Jerusalém, que envia Barnabé para poder averiguar aquilo que estava acontecendo. Antes da gente aprofundar um pouco mais sobre isso, a gente precisa entender o que está acontecendo aqui no livro de Atos agora, né? No começo do capítulo 11, Pedro está se defendendo para a igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém estava questionando Pedro por algo que aconteceu no capítulo 10. O capítulo 10 vai mostrar que um centurião chamado Cornélio e sua família tiveram uma visão, um entendimento que eles precisavam procurar um cara chamado Simão, sobrenome Pedro. E nesse mesmo momento, o Deus estava falando com Pedro nesse exato momento. Pedrão, bruto, chucro. Eu acho interessante Deus usar Pedro exatamente para viver esse momento aqui. Porque olha só, lembra? Teve uma desavença de Paulo e Pedro uma vez, que Paulo chega e Pedro até levanta da mesa dos gentios, e Paulo dá uma bronca nele lá, fala, não era para você ter levantado. Eles são nossos irmãos. Pedro foi o primeiro cara que teve uma experiência diante de uma família gentílica, um derramar do Espírito Santo. Deus poderia ter levantado Saulo para fazer isso, porque Saulo era o que ia cuidar da vertente da pregação do Evangelho de Jesus Cristo para os gentios. Ou até mesmo Barnabé, que tinha uma mente mais aberta, eu vou falar um pouco mais sobre ele, mas ele escolheu Pedro. Pedro tem uma visão de um lençol descendo com vários bichos, né, que eles não comiam, que eles não tocavam, algo do tipo. E Deus fala assim para Pedro, olha, aquilo que eu... Vou pegar ao que Deus purificou, não considere comum. Aquilo que eu purifico jamais se torna imundo. E ele vai até a casa de Cornélio e ele vê o derramar do Espírito Santo naquele lugar, e ele vê a presença de Deus naquele lugar, e ele percebe que uma nova fase da pregação do Evangelho começa. Depois a igreja de Jerusalém fica sabendo disso, chama Pedro e questiona Pedro, Pedrão, o que você estava fazendo na casa deles lá? Por que você, como assim o Espírito Santo se derramou? Ele é nosso, pai. Ele é só nosso, só dos judeus. Porque até então eles tinham um entendimento que o Evangelho, a morte de Jesus Cristo era só para os judeus. O texto aqui no começo vai dizer, né, que eles não anunciavam ninguém a não ser os judeus. E Pedro traz uma defesa e ele fala, olha, a mão de Deus estava naquele lugar. E a igreja entende que era uma nova fase que ela ia começar a vivenciar. Voltando a um texto, então a gente vai perceber que a igreja de Antioquia, ela começa a ser formada aqui nesse lugar. Os 3 primeiros versículos vai mostrar exatamente o nascimento dessa igreja. Vamos lá para o texto. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, lá no capítulo 7, né?
O pessoal se ajuntou lá no começo de Atos, esperando o Pentecostes, o Espírito Santo desce, tem o mover, todos começam a falar a mesma língua. Agora vocês vão ser testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Passa 6 capítulos, possivelmente aí uns 5, 6 anos que passa, e eles ainda estão lá em Jerusalém. Deus permite com que inicie uma perseguição ali naquele lugar. Não que Deus matou Estevão, mas Deus permitiu que aquilo acontecesse, para a igreja começar a se mover. É interessante porque se a gente for ver lá no começo da criação de todas as coisas, Deus chega para Adão e Eva e fala assim: olha, sede fecundos, multiplicai e povoai toda a terra. Ele chega para Noé e fala isso 2 vezes de novo: Noé, sede fecundos, multiplicai e povoai toda a terra. No capítulo 11 de Gênesis vai aparecer uma história, que é a história da Torre de Babel, onde o povo chega e fala assim: cara, esse negócio de se espalhar por toda a terra dá muito trabalho. Eu acho que Deus não foi tão estratégico não. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma torre. E eles falam exatamente isso, tá? Vamos fazer uma torre cujo topo chega até lá aos céus, para que a gente não precise ser espalhado por toda a terra. Aí Deus desce, viu aquilo que eles estavam fazendo e confunde a língua deles, para que eles se mexam. Com a minha vida foi assim, não sei com a vida de vocês, tá? Mas às vezes Deus tem que começar a bagunçar a nossa vida para a gente começar a se mover. Deus fecha portas, Deus atrapalha empregos, Deus complica relações, porque são coisas que nos prendem, como uma torre de Babel, que a gente adora construir. E aqui está falando que a partir dessa perseguição a igreja foi dispersa, né? E essa dispersão, né? Vamos lá, se espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Era uma ordem deles. Alguns deles, porém, que eram de Chipre, de Cirene, que foram até Antioquia, falavam também aos gregos. Gregos também pode se ler como gentios, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. No 21, a mão do Senhor estava com eles e muitos crendo se converteram. Olha que interessante, não teve planejamento. O início dessa igreja não foi uma reunião de Jerusalém que decidiram: olha, essa é a melhor estratégia, esse é o melhor lugar. Porque pensando bem, Antioquia seria um ótimo lugar mesmo para se iniciar uma igreja. Perfeito. Era a rota, muito movimento, muito comércio, uma cidade rica. Estrategicamente falando, era muito bom. Mas aqui o texto vai nos mostrar que não foi uma ideia da igreja de Jerusalém. O texto vai nos mostrar que foi uma ação do Espírito Santo de Deus. Não fala quem pregou e não fala nem por que pregou, mas fala que alguém pregou. Alguns pregaram a palavra para pessoas que não eram do judaísmo. E aquelas pessoas entenderam e reconheceram Jesus como o Senhor e Salvador e começaram a transformar a vida delas. E depois do versículo 22 ao 26, a gente vai ver a estrutura da igreja, né? Então, a igreja de Jerusalém fica sabendo daquele burburinho, as pessoas estão se convertendo, né? O pessoal está se transformando, as ações, aquilo que estava acontecendo chamou a atenção da igreja de Jerusalém. Eles pegam Barnabé e falam assim: Barnabé, vai lá, vai resolver esse problema aí. Eu acho interessante, eu acho que deveria existir uma pregação. Nunca ouvi uma pregação só sobre Barnabé, não sei se alguém já ouviu, mas Barnabé é um personagem muito interessante, porque ele tinha uma cabeça, uma mente aberta, um coração aberto e sensível para as coisas de Deus, né? Porque Barnabé foi o cara que entrou no meio, né? E ajudou Saulo no começo do seu ministério. Quando Saulo começou a pregar, Barnabé foi o cara que falou: ei, pode escutar esse cara aí, que esse cara, eu acho que ele tem futuro, eu acho. E Barnabé aqui nesse momento é o cara que olha para aquilo que estava acontecendo e fala assim: ei, a mão de Deus está aqui. Olha só o que Barnabé vai falar: tendo chegado ele, vendo a graça de Deus sobre aquele lugar, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era um homem bom, cheio de Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé a Tarso à procura de Saulo, tendo encontrado, levou a Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então aqui a gente vê a estruturação da igreja, né? Então a igreja, ela começou a ter um crescimento, um início, primeiro, sobrenatural e orgânico.
algo que não foi planejado pelo homem, mas sim pelo coração de Deus. Porque era inimaginável aquilo acontecer. Se para eles, um judeu, já era algo inimaginável se converter, não se converter, mas subir mais um degrau ao cristianismo, ter esse entendimento que Jesus era o Messias esperado, imagina só aqueles que nunca nem foram simpatizantes do judaísmo. Pessoas que adoravam talvez outros deuses, adoravam outras culturas, outras coisas, agora do nada, sozinhos, sem nenhum planejamento, estão transformando a vida deles por Jesus Cristo. O que Antioquia estava vivenciando naquele lugar e vivendo era um verdadeiro avivamento, onde as pessoas estavam tendo um encontro com Deus através do guiar do Espírito Santo, né? Sem o controle de ninguém, sem a ideia e a mão de ninguém, somente a vontade de Deus. E pensem, a igreja de Antioquia foi por 200 anos a principal igreja gentílica, ou a igreja de avanço do cristianismo naquela época. Alguns vão dizer que a primeira igreja gentílica seria a casa de Cornélio, mas a maioria dos teólogos afirmam que a primeira igreja gentílica é a igreja de Antioquia, né? Mas primeira ou segunda igreja, ela com certeza por 200 anos foi uma das principais igrejas de Cristo no começo da pregação do Evangelho. A igreja que transformou, enviou missionários. Paulo e Barnabé foram enviados por essa igreja. Das 3 viagens de Paulo, pelo menos 2 viagens saíram de Antioquia. As 3 viagens Paulo pelo menos passou por Antioquia, mas 2 delas Paulo saiu de Antioquia, foi enviado por Antioquia. Então uma igreja que foi referência para o crescimento do Evangelho. Eles estavam vivendo algo inimaginável, um avivamento inimaginável, algo sobrenatural, algo orgânico que estava crescendo sem o início de ninguém, né? O interessante é que quando a gente vai falar sobre avivamento, vem na nossa cabeça, não sei se na cabeça de vocês, mas pelo menos na minha cabeça vem, um ajuntamento de pessoas, sabe? Quando falam avivamento, eu já imagino um estádio. Isso acontece muito, né? Agora está sendo corriqueiro e nada contra isso, não tem problema nenhum. Mas um estádio lotado de crentes, né? Adorando a Senhor Jesus, né? Ou uma rua, uma avenida com vários cristãos também adorando ao Senhor Jesus. E quanto mais melhor, e quanto mais avivado é. A gente tem essa visão de avivamento. Mas não é muito bem isso que o texto nos mostra, um verdadeiro avivamento. Avivamento, ele pode ser tanto pessoal, aquilo que você vive com o Espírito Santo, com Deus, ou pode ser em grupo. E olha, acreditem, eu sou um entusiasta do avivamento. O que eu mais busco, o que a gente mais busca, pelo menos no ministério que a gente tem na Jocum lá, é o avivamento, seja das pessoas no seu pessoal, ou seja no grupo, né? A gente vai lá no carnaval e a gente tem que competir com o trio elétrico. Gente, vocês já tentaram falar mais alto que um trio elétrico? Eu duvido vocês conseguirem. É muito difícil. Você chamar a atenção de um trio elétrico é muito difícil. Imagina 2. A gente tem que aprender a cuspir fogo. Já cuspiu fogo? A gente cospe fogo, a gente faz teatro, a gente tal, e chama atenção, né? Porque eu vou falar um negócio para vocês, né? A gente tem um ministério de evangelismo em Curitiba. Para falar com curitibano já é difícil. Às vezes tem que amarrar vocês no poste, né? Para vocês ouvirem. Vou pregar o evangelho para você agora. Imagina num carnaval. E às vezes acontece cada coisa que a gente vivencia nisso. Uma vez a gente está fazendo um trabalho focado nas pessoas que estão passando lá embaixo. Do nada desce alguém de um prédio da frente, falou assim: cara, eu preciso aceitar esse Jesus para a minha vida. Então você é lá daquele prédio lá. Pô, você estava ouvindo lá? E chorou e converteu a Jesus e aceitou Jesus naquele dia lá. Seja por um renovo da sua fé, ou seja por uma conversão total, o avivamento é algo que a gente deve buscar entender melhor. O avivamento, ele é um arrependimento e uma ação. Ele é um arrependimento
e é a transformação. Ele é a causa e ele é o efeito. O problema é que nós temos limitado o avivamento a só um arrepiar da pele. A gente tem limitado o avivamento à área sentimental somente. Definição de avivamento na internet: avivamento espiritual é algo que acontece de dentro para fora. O Espírito Santo toca os corações das pessoas e essa ação reflete na vida e ações das pessoas, trazendo maior dedicação às coisas de Deus, como disciplinas espirituais, servir, evangelizar e amar ao próximo. O avivamento, ele não é só nas nossas emoções e nos nossos sentimentos. O avivamento não é, entenda o que eu vou falar, um estádio cheio de crente adorando a Deus. O avivamento não é um domingo de igreja lotada. O avivamento é a sua segunda-feira. O avivamento é a sua terça-feira. O avivamento é a sua quarta-feira, a sua quinta-feira. O avivamento não é só a palavra que mexe ao teu coração e arrepia e te faz chorar. O avivamento é a palavra que te transforma e faz mudar. As pessoas que estavam vivendo isso em Antioquia são pessoas que chamaram a atenção exatamente pelo caso da sua mudança de vida. Olha só. E por todo um ano se reuniram naquela igreja ensinando. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Às vezes nós queremos direcionar a nossa vida, planejar ela de uma maneira, e a gente acaba matando a nossa experiência, nosso relacionamento com Deus, sabia? Porque com certeza Deus vai podar a sua vida. E por causa disso a gente evita nos aprofundarmos naquilo que nós precisamos nos aprofundar. E a gente quebra o avivamento. O avivamento é o que precisa acontecer depois do encontro. Eu lembro de Pedro, Tiago e João, quando eles sobem no monte da transfiguração, né? E imagina só, cara, você vê Jesus transfigurado ali. Você vê Moisés, você vê Isaías, você fala, nossa, que manto. Pedrão voando lá. Pedrão flutuou. Ao ponto de falar assim, não, vou montar uma barraca aqui, eu não quero sair daqui mais nunca mais. Isso aqui é bom demais. E Jesus olha para ele e fala assim, coitado, ele não está entendendo. Aquilo que a gente recebe aqui é para a gente gastar lá fora. Aquilo que Pedro estava vivenciando com Jesus ali, e Isaías e Elias, e Moisés, Elias e Moisés, era uma resposta de que Jesus realmente ia morrer, e que ele também. Imagina Pedrão subindo com o peito estufado diante de todo mundo, que Jesus chamou todo mundo, né? Chamou Pedro, Tiago e João. Pedrão deve ter levantado, estufado o peito e falou assim, ó, o patrão me chamou. Subiu o monte, imagina como Pedro desceu. Que avivamento, gente, é aqui embaixo. Avivamento é no nosso dia a dia. O problema é quando a gente não tem essa percepção, a gente começa a criar algumas manias de relacionamento com Deus que atrapalha demais. Hoje, isso sempre existiu, mas hoje tem se falado mais sobre um tal de teísmo morno. Sobre pessoas que se dizem cristãs, mas não se comprometem com o Evangelho. Afirmam sua fé, mas não tem transformação de vida. Onde a busca está sujeita só à sua vontade. Abre a Bíblia, mas procura só o arrepio. Vai na igreja e procura só aquilo que afaga o seu ego. Usufrui daquilo que o Evangelho pode proporcionar. Venho para a igreja só por causa dos nossos relacionamentos. Eu venho para a igreja porque a igreja pode me proporcionar alguns tipos de networks que são muito valiosos para mim. Vou para a igreja por causa da minha, uma paz de espírito que aquela palavra me traz. Mas quando sai pela porta, a palavra não transforma. É a diferença da galinha e do porco. Quando vai fazer um omelete, a galinha, ela se envolve com o omelete, porque ela bota o ovo e a vida que segue. Agora o porco, ele se compromete, porque para você ter bacon no omelete, o porco precisa morrer.
A gente cria uns falsos deuses e chamamos eles de Jesus Cristo, sabia? A gente cria deuses que aprovam os nossos pecados, que aprovam a nossa maneira errada de viver, e ainda agradecemos a Jesus por isso. E criamos uma vida morna, uma vida que não chama a atenção de ninguém, uma vida que não agrada a ninguém, uma vida que não prega para ninguém. E morno, lembra? Não sei se vocês vão lembrar, essa palavra morno em Apocalipse aparece para a igreja de Laodiceia. Assim, porque você é morno, não é frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Augusto de Nicodemo vai dizer que vai trazer um outro nome para isso, é ateísmo cristão. Nos proclamamos como cristãos, mas vivemos como se Deus não existisse. Aqui dentro a gente adora a Deus, mas lá fora Deus está morto. Isso é tão doloroso, porque agora no IBGE existe até uma nomenclatura: protestantes não praticantes. Hoje precisamos entender que às vezes o avivamento precisa vir de nós aqui dentro, para que mais e mais pessoas possam ser avivadas lá fora também. O avivamento, ele não é algo que a gente pode criar. Lembra, quem começou o avivamento em Antioquia foi o Espírito Santo. Mas nós podemos nos preparar para isso. Podemos buscar, olhar para o que Deus está fazendo e falar: ei Deus, eis-me aqui. Então tem 3 pontinhos que eu quero trazer para vocês nessa noite, que talvez são pontos importantíssimos para que a gente possa entender. E é o começo da gente falar: ei Deus, eis-me aqui. Primeiro ponto, para que a gente possa ter uma vida avivada. Quem quer ter uma vida avivada aqui? Hein? Quem quer ter uma vida com Cristo assim, na pegada mesmo, né? Primeira coisa que a gente precisa ter: retornar à palavra. Não é possível, é impossível nós termos um avivamento em qualquer coisa que seja na sua vida, seja em qualquer outro lugar, se não acontecer um abibliamento. Nós precisamos nos debruçar nesta palavra aqui. E quando eu falo debruçar nessa palavra, não é procurar uma igreja que tem uma palavra boa. Isso é importante, sim. Mas é você investir tempo nessa palavra. É você saber quais são os desígnios de Deus para você nesse lugar. O que a palavra diz sobre você? O que a palavra diz sobre o Deus que você serve? O Deus que você adora? O Deus que você busca? O que essa palavra diz sobre isso? Olha só o que aconteceu aqui, no versículo 19: se espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando ninguém, o quê? A palavra, senão somente aos judeus. Versos 20, falavam também aos gregos, anunciando o quê? A palavra. A palavra foi o início, foi por aí que o Espírito Santo começou a trazer o avivamento para aquelas pessoas. O problema é que nós olhamos para a Bíblia e nós usamos ela como se fosse um biscoitinho da sorte. Sabe biscoitinho da sorte? Que você abre e procura uma frase de efeito, e a gente guarda aquela frase de efeito com nós. No começo do meu ministério, eu gostava de usar esse jargão nas pessoas, porque olha só o que Deus fala para nós: me diga com quem tu andas, que eu direi quem és. Nem tem isso na Bíblia, mas a gente guarda isso. Paulo caiu do cavalo, nem tinha cavalo na história, mas a gente guarda isso, porque a gente não se debruça na palavra. A gente quer uma palavra que conforta, mas não quer uma palavra que transforma, sabe? A gente usa a palavra como uma ferramenta inútil para nós. A gente olha para ela e a gente procura aquilo que não vai resolver o nosso problema, né? Como assim não vai resolver o nosso problema? Olha só, quando João eu tinha até anotado que eu sempre esqueço aqui. Quando Pedro e João estão entrando no templo, em Atos 4, se eu não me engano, todo dia era colocado um coxo na porta do templo, e esse coxo pedia esmola, né? E Pedro e João olham para aquele coxo e falam assim: eu não tenho prata nem ouro, o que eu tenho, eu te dou, levanta e anda. Se Pedro e João dessem esmola para aquele coxo, ia resolver o problema dele? Ele ia continuar o quê? Aleijado.
Aquele coxo, ele representa o mundo lá fora. Ele representa o nosso vazio, que olha para Deus e fala assim: ei, me dá esmola, que eu preciso de esmola. Mas aquilo que Deus tem para oferecer, o que a palavra tem para oferecer para nós, é a única coisa que pode nos curar, que é a salvação. Amanhã eu fiz até uma analogia, uma brincadeira com o pessoal de manhã. Imagina só, vocês estão presos, sentença de morte. Amanhã vai ser a sua execução. Não sei como é que você quer morrer, se é por injeção, enforcamento, degolo, não sei, escolhe aí. Mas é amanhã. Aí eu chego para você e falo assim: olha, eu tenho uma ótima notícia para você. Eu acabo de te dar uma mansão, uma mansão não, porque não tem mansão no Batel, um apartamento lá no Batel. Quanto que vale um apartamento no Batel? Uns 4 milhãozinho? 5 milhões? Então tá bom, eu vou te dar um apartamento de 5 milhões no Batel. Tá bom para você? Calma que não acabou não, tem carro na garagem. Pensa no carro que você quer aí. Falei para o pessoal de manhã que eu ia dar um BYD com tanque cheio, mas não tem tanque, né? É com a carga completa pelo menos, né? Vou dar uma mansão no Batel com um BYD na garagem, carga completa, dou até o carregadorzinho para você lá, plugar ele na tomada, né? E com quantos milhões na conta? Eu te dou uns 20 milhões na sua conta para você ficar boneco o resto da sua vida. Tem gente que fala assim: nossa, que bom, hein? Glória a Deus. Mas que adianta? Que diferença faz para nós? Se amanhã nós vamos morrer. Agora vocês querem uma notícia boa? Imagina eu chego para vocês e falo assim: ei, sai dessa cela que eu vou morrer no teu lugar. É isso que a palavra nos mostra. É isso que a palavra nos ensina. Só que a gente tem aberto ela e procurado coisas que ela nunca prometeu para nós. Ela nem sequer menciona isso. Nós queremos o Evangelho de Jesus, é a cruz e mais alguma coisa. É a cruz de Cristo e mais uma campanha de não sei o que lá. É a cruz de Cristo e mais um emprego não sei aonde. É a cruz de Cristo e mais uma casa em não sei lugar. A cruz de Cristo nunca é o suficiente para nós. A palavra é o lugar que nós vamos entender exatamente isso. A Bíblia de Deus, a palavra de Deus, as Escrituras vão mostrar exatamente qual é a vontade de Deus para nossas vidas. E a gente acaba pegando certas coisas e a gente torna aquilo como verdade. Uma vez teve uma aula de Atos lá na Jocum, foi um caos, meu Deus do céu. O professor ele destrinchou Atos lá, só que o problema é que Atos, muitas doutrinas de algumas igrejas são baseadas exatamente sobre o livro de Atos, né? Está certo ou errado, isso aí não convém agora. Mas o pessoal veio para nós, a gente fazia parte da liderança: como é que vocês permitem um professor vir aqui falar isso sobre jejum, falar isso sobre línguas estranhas, sobre... Eu falei: gente, calma, vou perguntar um negócio para você, quanto que você estudou sobre isso? Nada. E quanto ele estudou sobre esse assunto? É muito mais fácil ele me convencer do que você. A gente perdeu, eu sei que no Brasil a gente já não é estimulado à leitura, né? Mas a gente perdeu o senso do conhecimento, do entendimento, e a gente entrega para qualquer coisa. Primeira história do Amazonas. Estamos lá, depois de um evangelismo, a gente estava dormindo num barco, a gente ficou 2 meses lá no meio do mato lá, não tinha sinal de telefone, não tinha Instagram para cuidar da vida de ninguém, então vamos fazer o quê? Estamos aqui no Amazonas, dormindo na beira do rio, bora pescar. Começamos a pescar. Eu e mais 2 meninos lá que estavam na equipe. Gente, na moral, não é que eu sou um péssimo pescador. Eu gosto de pescar, eu sou bem intencionado. Mas nós enchemos 2 baldes de peixe, cara. Aquele dia foi incrível. Eu nunca me senti tão pescador que nem aquele dia. Não, eu cheguei para a equipe e eu falei assim: nós somos o provedor dessa equipe aqui, meu filho. Se não fosse nós aqui, vocês iam morrer tudo de fome. Vocês estão vendo, isso aqui é a graça de Deus para a vida de vocês através de nós. Gente, nós fizemos peixe frito, fizemos ele cozido, fizemos assado, vários tipos no almoço, fizemos na janta, sobrou ainda um balde de peixe. Eu falei: nossa, sobrou um balde de peixe, não dava para guardar porque não tinha geladeira, né? Não, vamos presentear uma família com esses peixes aqui. Olha como a gente é benevolente. E ainda vamos juntar aqui, vamos tentar escolher uma família aqui. E escolhemos uma família. Fomos lá para a família de um rapaz lá que ele só tinha um olho só. O outro jacaré passou e arrancou.
Aí ele batemos lá, ele abriu a porta com o olho só assim. É engraçado, eu não tinha contado isso de manhã, mas uma vez esse mesmo rapaz levou a gente para pescar mais para longe. Cara, foi muito engraçado, que ele estava pilotando o barco, a gente olhando para frente e do nada eu escuto, pá! Ele pilotando o barco conseguiu matar um pássaro com uma arma. E a minha cabeça na frente ali. Ah, mas para ele é fácil, eu vivi, né, só mirando aqui, para ele fica fácil. Aí eu cheguei para ele e falei assim: olha só, Deus bateu na porta da tua casa através da nossa vida, não vai faltar comida para vocês hoje. Ele olhou para mim, olhou para o peixe e falou assim: muito obrigado, mas esse peixe a gente não come. Eu falei: ingrato. Brincadeira, não falei isso não. Eu falei: meu Deus, eu cheguei até aqui, eu vou ter que perguntar, né? Tem gente da equipe que não sabe disso até hoje. Ele falou: esse peixe aí é o urubu da água, esse peixe a gente não come aqui não, tem tanto peixe melhor aí. Onde você pegou esse peixe? Eu falei: do lado do barco. Ele falou: por que você acha que ele estava do lado do barco? Por causa do banheiro. A vida é um ciclo, né? A vida é tudo que vai e volta. Quando a gente não tem conhecimento, quando a gente não tem entendimento sobre as coisas, a possibilidade da gente comer porcaria é muito grande. Quando a gente não tem conhecimento sobre essa palavra, a probabilidade de você ter uma vida cristã mal feita é muito grande. Qualquer coisa que pregam, você pega, absorve e gasta. Temos que voltar para a palavra. Você quer ter uma vida avivada? Se debruce na palavra, gaste tempo com a palavra, medite na palavra, estude a palavra de Deus, não só no domingo, mas todos os dias da sua vida, porque é a palavra que vai esquadrinhar o teu coração. Teu coração é enganoso, ele vai te levar para os piores lugares, você pode ter certeza. Segundo ponto para que a gente possa ter uma vida avivada é a dependência de Deus. O texto vai mostrar para nós que no versículo 21 que a mão de Deus estava sobre eles. Barnabé olhou para aquilo e falou assim: isso aqui é a graça de Deus, isso aqui não é obra do homem, isso aqui é uma obra de Deus. O problema é que a gente temos dependido de qualquer coisa menos de Deus. Até o livro de Atos mesmo, é um livro que a gente fala que é um livro histórico, mas ele é uma revelação do Espírito Santo para nós. Não é só sobre a história da igreja, né? Mas é a apresentação do modus operandi do Espírito Santo, né? O Antigo Testamento vai apresentar Deus para nós, os evangelhos vão mostrar Jesus Cristo, e aqui o Espírito Santo. De toda forma, o Espírito Santo começando a igreja de Antioquia, o Espírito Santo guiando os passos de Paulo. Para você ter uma ideia, começa o livro de Atos, os apóstolos estavam só em 11, faltava um apóstolo, Judas tinha morrido. Os 11 se juntaram e falaram assim: olha, a gente precisa colocar alguém no lugar de Judas, como é que nós vamos fazer? Vamos tirar na sorte, vamos jogar no tigrinho, aquele que o tigrinho largar a carta, soltou a carta, é o novo apóstolo. E ali eles escolheram Matias. Não que Matias não era um homem de Deus e que fosse usado por Deus, mas o interessante é que depois Matias nem aparece mais. Quem mais aparece depois é Paulo, o homem que Deus vai buscar, Jesus vai buscar lá no caminho, lá em Tarso. Esse sim é para ser o 12º apóstolo. Não que a igreja tenha falhado, mas é o que a palavra está nos mostrando. Para vocês terem uma ideia, como o Espírito Santo e a Trindade de Deus, ela se envolve mesmo com a tua missão e com as nossas vidas. No capítulo 16, vai mostrar uma história, vocês já conhecem, né? Está escrito assim, versículo 6. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontam a Mísia, tentaram ir a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu, e tendo contornado Mísia, desceu em Trode. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônico estava em pé, e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Fico imaginando Paulo, a frustração de Paulo. Paulo, puxa,
eu vou entrar em Troade, mas já com 2 pés no peito, que eu vou pregar aquela palavra, que já vou converter metade da cidade ali. Vocês vão ver Deus? Agora você vai ver que é pregar o Evangelho. Aí aparece o Espírito Santo e fala, não vai não. Mas é para pregar o Evangelho, não, quem manda aqui não é você. É interessante que nesses 4 versículos aparece o Espírito Santo, no outro versículo aparece o Espírito de Jesus impedindo, e depois o próprio Deus traz a confirmação sobre o sonho. Gente, em 4 versículos a Trindade se revela a Paulo, como quem guia os passos da igreja, como quem guia os nossos passos e direciona o lugar que nós devemos ir. O problema é que, quem é que tem guiado os nossos passos? Deus, Ele guia, Ele capacita, Ele convence a todos. Isso me tira um peso, porque eu vou falar um negócio para você. Eu olho para a minha vida e falo assim, tanta gente, cara, não sei nem por que eu estou pregando aqui. Sério mesmo. A gente faz parte da coordenação do Oktoberfest, lá em Blumenau. É a maior festa da festa germânica, né, das Américas. É a maior festa lá de Blumenau. E a Jocum tem uma cadeira na organização da festa. E eu estou sentado nessa cadeira. Entra prefeito, entra governador de Santa Catarina, e eu lá. Deus, o que eu estou fazendo aqui? O que eu tenho para agregar nesse lugar? Você nada, mas eu tenho. E é através de você. Deus é quem guia os nossos passos. O problema é que a gente deposita as nossas crenças no dinheiro. Exemplo. A gente pega um pedaço de papel que hoje vale uma coisa, amanhã vale outra, né? Eu, quando tinha uma moto, colocava R$50 de gasolina na moto, sobrava gasolina. Tinha até troco. Hoje em dia você vai colocar, tem que mandar espalhar no fundo para poder render mais. Hoje o dinheiro vale uma coisa, amanhã vale outra. E é nisso que a gente tem depositado a nossa confiança. É nisso que a gente tem dependido da nossa vida. Às vezes a gente depende da nossa vida, a gente coloca a dependência da nossa vida nas pessoas. Vou falar um negócio para você, eu vou decepcionar vocês. Vocês vão me decepcionar. O pastor vai decepcionar vocês vão decepcionar o pastor. A família de vocês decepciona vocês decepcionam a família de vocês. Está tudo bem, sabe por quê? Porque ninguém é do jeito que você quer que seja. O problema é que nós vemos para a igreja, a gente entra na igreja, a gente começa a nossa vida no Evangelho com a motivação do coração errada. É porque aqui nós vamos ser bem recebidos, é porque aqui as pessoas vão nos tratar bem. E aí a primeira vez que isso não corresponder com a sua expectativa, sabe o que vai acontecer? Tu vai embora. Se o que te move é o dinheiro, o próprio dinheiro vai te fazer parar, a falta dele vai te fazer parar. Se o que move você são pessoas, a decepção por elas vai fazer você parar. Se o que move você são situações, porque você gosta da experiência, a falta dessa situação, ela vai te fazer parar. Agora, se o que te move é o Espírito Santo, meu amigo, você vai longe. Nessa mesma viagem, a gente estava em Humaitá, descemos 8 horas o Rio Madeira e chegamos num lago chamado Lago do Antônio. É um lago gigantesco, era 3 horas para você atravessar o lago. Chegamos na penúltima comunidade, e a gente já tinha escutado essa história, né? Eram 8 comunidades, né? E a última comunidade era a comunidade chamada Comunidade do Engenho. Era uma comunidade muito fechada, né? Eles, por ser a última comunidade, então eles tinham uma vida bem bagunçada mesmo, né? Se na primeira a polícia não chegava, na última então nem se fala, né? E eles tinham uma rixa com os crentes lá da época lá, e tudo mais. Já tinham matado o crente lá e tal. E eu lembro que o pessoal lá de Porto Velho falou, olha, aquela comunidade é bom vocês evitarem. Tá bom. Vocês falou, tá falado, meu filho. Eu não vou nem gastar meu tempo. Chegamos na penúltima comunidade e falamos assim, vamos orar? Vamos orar. O capitão não sabia, né, a história, porque o capitão do barco ele veio de outro lugar também. E é engraçado porque o capitão do barco falou, se vocês quiserem ir, nós vamos. Ele nem sabia o que estava acontecendo, né? Uma vez eu falei para ele assim, nossa, tá mó calor, a gente pode nadar aqui? Ele falou, pode, fica à vontade, vamos nadar. E estamos nadando, os ribeirinhos chegou, sai daí agora. Eu falei, por quê? Ele falou que pode nadar. Gente, é lotado de jacaré aqui. Tem raia, jacaré, tem peixe elétrico, tem um monte de coisa aqui. Eu falei, mas o capitão não é daqui, meu amigo. Eu falei, entendi.
Fomos orar a Deus. Deus, devemos ir para essa comunidade ou não? Deus deu uma palavra para um sobre quando Paulo e Silas estão na cadeia e vem um anjo e abre as portas da cadeia e eles saem achando que era um sonho, quando eles vão ver já estavam lá fora. E para outro deu uma visão de uma casa verde. Quando o barco vira o rio, primeira casa da comunidade, verde. Era uma palafita, né? Encostamos o barco, não vimos movimento, descemos do barco, batemos na porta, batemos na casa lá, não vimos ninguém e ouvimos um barulho atrás da casa. Demos a volta, tinha um rapaz torrando farinha, né? Farinha de mandioca. E abordamos ele lá e conversamos. Olha, nós somos missionários, Deus trouxe uma palavra para nós, para a gente poder estar aqui, queria pregar o evangelho para você. E começamos a pregar para ele. E ele quieto, não falava muito e tal. Podemos orar por você? Pode orar, fica à vontade aí e tal. Então tá bom. Ele falou assim, cara, vocês conhecem a gente? Eu falei, já ouvi falar. Já ouviu falar e mesmo assim vocês vieram? Sim. Deus deu uma palavra assim para a gente vir e uma palavra assado. Eu sou o líder dessa comunidade aqui. E da maneira que vocês pregaram, vocês vão pregar para todo mundo. Nós vamos de casa em casa, vocês vão para todo mundo. Ele parou na primeira casa e falou assim, olha, vocês têm que ouvir o que eles têm para pregar. Pregamos lá. Foi na segunda casa, vocês têm que ouvir o que eles têm para pregar. E fomos lá. No final, a gente foi em todas as casas. No final ele falou assim, dorme aí que amanhã de manhã vamos fazer um culto. Eu falei, vamos. Fui para o barco dormir com medo, né? Mas Deus que guia a gente. Se fosse pela minha vontade, pelas minhas decisões, não. É sobre a dependência dEle. É sobre a dependência do Espírito Santo. É sobre depender que Ele vai cuidar, que Ele vai fazer. Ele vai cuidar do meu filho. Ele vai cuidar do meu ministério. Ele vai cuidar do seu trabalho. Ele vai cuidar da sua empresa. Ele vai cuidar da sua família. Ele vai cuidar de tudo. Mas para isso você precisa se entregar a Ele. Não adianta a gente falar que nós vamos e amanhã o que move você é o seu dinheiro, o que move você é a sua ganância. Então, primeiro, temos uma vida avivada, palavra. Segundo, dependência de Deus. Terceiro ponto, para que você tenha uma vida avivada, precisamos praticar o Evangelho. Não é só sobre conhecer o Evangelho, não é só sobre ver o que Deus está fazendo no mundo, mas é sobre se posicionar. É sobre você falar, eis-me aqui, Senhor, e fazer, e colocar em prática. Tendo encontrado, levou para Antioquia, e por um ano se reuniram naquela igreja, ensinando numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos chamados pela primeira vez de cristãos. O pessoal estava olhando aquilo que estava acontecendo, estava vendo as vontades deles mudarem, as ações deles mudarem, as decisões deles mudarem. Cara, o que é isso? Nós estamos aprendendo com Jesus. Então vocês são cristãos. Então vocês são pequenos cristos. Tem alguns que vão dizer que eles colocaram esse nome como zombaria. Mas seria um prazer ser zombado assim. Imagina só, na sua vida, no seu dia a dia, o pessoal olhar para você e falar assim, cara, você parece com Jesus? Cara, me zoa mais. Zomba mais de mim, não tem problema. Mas sendo zoeiro ou não, se a gente olhar para a tua vida, para o seu dia a dia, para a sua segunda, terça, quarta, quinta e sexta, com quem você vai parecer? O que as suas atitudes, as suas decisões, o seu comportamento vai mostrar para nós? O estilo de vida deles definiu a identidade deles. E isso é muito interessante, né? Eu fiz essa dinâmica hoje de manhã, vou fazer com vocês de novo. Tudo que eu falar, vocês fazem, tá bom? Sejam bem obedientes, né? Porque eu não quero ficar parecendo um palhaço aqui, tá bom? Então tudo que eu falar, vocês fazem, tá? Vamos levantar, brincando, não precisa levantar não. Levanta a mão direita, bem alto aqui para mim ver. Isso. Vocês sabem o que é mão direita, galera? Tá bom, obrigado. Fecha a mão aqui, ó, mãozinha fechada, isso aí. Agora levanta o indicador, bora lá. Eita, muito bom. Parabéns, pessoal, muito obrigado. Podem abaixar a mão. Muito obrigado, vocês estão de parabéns. Só quem estava de manhã acertou, o resto errou tudo. O que aconteceu aqui? O que vocês fizeram? O que eu pedi para vocês fazerem? Mas vocês levantaram? Por quê?
Porque vocês estão mais prestando atenção naquilo que eu faço do que aquilo que eu falo. Vocês estão prestando atenção na palavra mesmo? Gente, o mundo lá fora é a mesma coisa, tá? Vou falar um negócio para vocês. O mundo lá fora está prestando atenção naquilo que você faz. Vou falar outra verdade para vocês aqui. Ninguém está nem aí para o que você sabe, tá? Ninguém está nem aí para o quanto você sabe de Bíblia, quanto você é profundo nisso aqui, quanto você é eloquente. Ninguém está nem aí para teologia sistemática que você sabe. Sabe o que o pessoal quer ver? Se você vive isso aqui. Isso era uma coisa que Jesus batia direto. Aquele que escuta a minha palavra e não coloca em prática é como... Não é só uma parábola que ele traz, são umas 2, 3 parábolas que ele traz sobre isso. Se bobear até mais. Aquele que conhece a minha palavra, mas não coloca em prática... O problema é que nós sabemos muito disso aqui. Ou às vezes não sabemos nada e às vezes achamos que estamos fazendo. Mas a gente acha que sabe muito disso aqui, mas nos falta praticar. E a gente erra no básico, velho. Nas coisas mais básicas, mais simples a gente erra. Na mais simples. No amor ao próximo, no buscar a Deus, sabe, fortalecer a nossa fé. A gente quer saber sobre livre-arbítrio, predestinação. Vou falar um negócio para vocês, no evangelismo, vai na casa da dona Maria, que tem 8 filhos, o marido foi assassinado, e vai falar sobre livre-arbítrio e predestinação para ela. Ela quer saber se você ama ela, cara. Ela quer saber se você está disposto a caminhar com ela. Avivamento não é só conhecimento, avivamento não é você observar o que Deus está fazendo, mas avivamento é você praticar o que Deus está fazendo. Avivamento é você colocar aquilo que você já sabe em prática. A gente é bom na ortodoxia, mas falta a ortopraxia. De viver aquilo que a gente escuta, isso aqui, ou que a gente senta, o nosso bumbum na cadeira e lê isso aqui e colocar em prática, sabe? Isso é muito... Gente, vocês não têm noção como isso transforma a vida das pessoas. A última história, prometo. Nesse mesmo lugar. Não tinha celular, não tinha internet, então a gente tinha que investir tempo ali mesmo. Do nada a gente descobriu que existem seres humanos. E eles não estão só na tela de um celular. Aí a gente começou a investir tempo com o pessoal, com os ribeirinhos lá, né? E eu lembro que uma vez a gente estava lá e ele falou: Maurício, vamos caçar jacaré um dia? Eu falei: vamos, bora. Olha o porte do caçador aqui. Eu era mais magro na época ainda. E ainda já estava um tempo lá só comendo peixe e frango. Nem era frango, era pato. Peixe e pato. Falei: bora caçar um jacaré, pô, você tá doido? Eu nasci para isso. Sabe, porque na minha cabeça era coisa de brasileiro, pô. A gente não é assim? Bora marcar um café? Bora. A gente vai? Não. Bora lá em casa um dia? Bora. Vocês vão? Não. Eu pensei que era a mesma coisa. Bora caçar um jacaré? Eu falei: bora, você tá doido? Vou ver na minha agenda aqui. Sem bateria no celular, não deu para carregar. Gente, na mesma noite ele apareceu num barquinho com mais 2 caras. Eram 3 ribeirinhos num barquinho. Bora, Maurício. Eu de pijama. Bora para onde, cara? Caçar jacaré. Gente, na hora eu fiquei tão nervoso. Eu chamei o primeiro que eu via, nem lembrava que ele era menor de idade. Botei ele dentro do barco. E eu era o líder da equipe. Mas bora, vamos lá, né? O pastor já revelou que já teve essa experiência de caçar jacaré. Alguém mais aqui teve a experiência de caçar jacaré? Não? Vou falar um negócio para vocês. Entrei no barco, falei assim: tá bom, cadê a arma? Como se eu fosse segurar a arma e fazer alguma coisa, mas eu queria ter a segurança, saber se eu estava seguro naquele lugar. Ele falou assim: arma? Para que arma? Falei: moço, estamos indo caçar jacaré, você vai com o quê? Um facão e um arpão. Ela foi mostrar de brincadeira, né? Como se eu querendo ensinar o cara a caçar jacaré. Para você caçar jacaré tem que ser, não pode ter nem lua, tem que ser no breu total, porque o jacaré enxerga muito bem, né? E ele também escuta, então o motor tinha que ir desligado, então era no reminho.
Gente, eu sou surdo de um ouvido. Eu estava num lugar que eu não estava nem ouvindo e nem enxergando. E procurando jacaré. E o ribeirinho, ele faz um barulho que o jacaré responde. Ele fazia um barulho, ele falava assim, o jacaré está muito longe. Eu falei, nossa, longe demais, não vale a pena não. Você está doido? Remata ela. Eu não quero que vocês cansem, né? Aí ele fazia um barulho, esse daí é muito grande. Eu falei, enorme. Por favor, já temos em 5 aqui no barco, acho que não cabe mais um, né? Veja, ao mesmo tempo que eu queria ver, eu não queria. Mas enfim. Aí eles fizeram barulho, eles entraram num gapó, porque era época de cheia, estava no meio das árvores assim, eles acharam o jacaré, arpoaram o jacaré começou a arrastar. Gente, o jacaré arrastou o barco com 5 caras em cima. E eu só com a lanterninha aqui, eu falei, meu Deus, mira onde, cara, que eu não estou enxergando nada, não sei o que lá. Eu lembro que o menino foi pegar a corda, né, para poder ajudar, ele falou, cara, solta a corda, ele solta, não, soltei, não vou fazer mais nada e tal. Aí teve uma hora que eles falaram, aí eles puxaram o jacaré, do nada um rabo de jacaré em cima do barco. Aí eles cortaram, passaram o facão aqui, né, cortaram o facão, a coluna. Aí isso aqui é só para amansar o jacaré. Eu falei, lógico, tá doido? Se você quebrar, vai me amansar na hora, eu fico mansinho, fica tranquilo. Aí do nada eles falaram assim, Maurício, apaga a luz que é cabra. Eu falei, cabra? O que a cabra está fazendo aqui? Isso é hora da cabra estar nadando. Gente, diante de Deus que eu estava procurando a cabra. Eu apaguei a luz, eu falei assim, agora como é que eu vou achar a cabra? Eu queria ver a cabra à noite nadando no Rio Amazonas. Eu falei, gente, o Amazonas é uma loucura mesmo, né, cara? Do nada uma cabra à noite. Aí voltamos, encostamos o barco lá na comunidade, tiraram o jacaré, cortaram o pescoço do jacaré aqui e falou, Maurício, não mexe, porque ele pode ainda ter resposta, e se ele fechar a boca, meu amigo, você não abre mais. Eu falei, fica tranquilo que ninguém vai mexer. Aqui? Esse aqui ninguém mexe. Vou fazer uma vigília aqui, esse jacaré é nosso. Aí ele chegou para mim e falou, aquela hora que eu falei, apaga a luz que é caba Maurício, não é cabra não. É um marimbondo noturno. Né? E quando ele ataca em bando, e a gente sentiu um. Se ele atacasse, você era obrigado a pular na água. Eu falei, peraí, deixa eu entender um negócio aqui. Eu estava em cima do barco, a boca do jacaré debaixo do barco. Ele falou, você só ia escolher o jeito de morrer. Eu falei, pô Jesus, eu pensei em tantas coisas para morrer. Teve um missionário aí que morreu com uma flechada. Pô, isso é tão lindo. Eu vou morrer com um jacaré? Ah não, dá não, né? No final de tudo, a gente passou 2 meses lá. No final de tudo eles chegaram para nós e falaram assim, Maurício, deixa eu falar um negócio para vocês. Aqui a gente recebe muito missionário, muito pastor aqui, muita igreja vem aqui. Mas é raro aqueles que sentam na mesa para escutar a nossa história, aqueles que comem o que a gente come, aqueles que caçam o que a gente caça, aqueles que querem saber exatamente o que a gente faz, o que a gente pensa, o que a gente é. E só por causa disso, tudo aquilo que vocês fizeram por nós aqui, as palavras que vocês disseram para nós vão se tornar verdade. E a gente vai começar a viver isso aqui. Hoje tem uma igreja lá, e esse rapaz ele virou líder e pastor daquela igreja lá. A nossa vida, a nossa prática, a gente não tem noção do como pode transformar a vida das pessoas. O problema é que a gente tem uma vida com as pessoas baseada, eu falo que é a história do padeiro. Não sei vocês, né? Eu gosto do pãozinho mais branquinho. Quem gosta do pãozinho mais branquinho, levanta a mão. Você é de Deus. Porque tem gente que gosta do pãozinho mais cascudinho. Se eu vou numa padaria e eu peço o pãozinho mais branquinho e vem o mais cascudinho, sabe o que eu faço? Não volto mais na padaria. Porque o meu compromisso é com a minha fome, não é com o padeiro. E as nossas relações, elas são baseadas exatamente nisso. A gente tem compromisso com as nossas vontades e não com o próximo. O Evangelho, ele nos ensina a amar o próximo, a quebrar a nossa relação com nós mesmos para poder cuidar do próximo. Você quer ter uma vida avivada? Se debruce na palavra. Você quer ter uma vida avivada? Dependa de Deus. Você quer ter uma vida avivada? Pratica o que está escrito aqui.